manda uma mensagem. Se vocês estão me ouvindo, se estão vendo já a telinha de apresentação. Maravilha aí, já tem bastante gente retornando. Então tá, legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um webinar, uma apresentação para todos vocês sobre auditoria voltado para SAP, né? Vamos falar alguns pontos bem importantes para vocês, então a gente vai conversar um pouquinho sobre como se proteger da auditoria SAP, como que funciona, como que é esse processo, as categorias de licenciamento, como categorizar corretamente seus softwares dentro do SAP, porque dentro do SAP existe aí mais de 130 tipos de licenciamento, então é bem difícil para a gente se organizar. Vamos falar um pouquinho também de usuários inativos, quem são e como corrigir isso, como organizar, né, usuários inativos. O uso indireto, que está sendo bastante falado aí ultimamente, a SAP vai começar a falar dessa tecla porque os softwares acessam o SAP aí de forma indireta, ou, por exemplo, Salesforce, ou algum sistema legado aí para acesso ao SAP. E aí a gente vai apresentar uma ferramenta de otimização para redução de gastos e otimizar aí o seu custo e organizar a questão de licenciamento. Bom, falando um pouquinho da OTG, então aí a gente está há 16 anos no mercado, né? A gente atua aí com empresas de médio e grande porte. Passa para mim só um slide, pessoal, acompanhar. Obrigado. Empresa de grande e médio porte, né? E a gente tem mais ou menos 150 colaboradores, presença nacional, monitoramento de mais de 5.000 equipamentos, 15 mil equipamentos de manutenção e um faturamento médio aí de mais de 40 milhões. Então, a nossa empresa está localizada com sede em Sorocaba e temos um escritório em Alphaville, onde eu estou aqui hoje. Então, fizemos uma parceria com a Snow, uma empresa sueca, onde estamos trabalhando aí para ajudar os clientes que utilizam SAP a otimizar melhor o seu ambiente. Eu vou passar a palavra agora para o Elvis, ele é o nosso especialista, ele é certificado em SAP e ele vai falar um pouquinho de auditoria e da nossa tecnologia para poder ajudar melhor vocês. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Meu nome é Elvis Martins, eu sou o gerente da área de gestão de ativos SAP na Snow Software para a América Latina. Há muitos anos, as melhores práticas, as melhores metodologias para vocês optimizar o vosso investimento SAP. E, portanto, com isto, eu começo então com uma breve apresentação de quem é a Snow. A Snow é uma empresa sueca, já apresenta há quase 20 anos no mercado europeu. Nós estamos na América Latina há cerca de 5 anos, temos escritório aqui em São Paulo, Vila Olímpia, como também escritório no México e Estados Unidos. Portanto, este ano ganhamos uma posição muito boa no quadrante mágico do Gartner, portanto somos líderes do mercado, portanto realmente nós temos a melhor tecnologia, o melhor conhecimento do mercado para ajudar os nossos clientes a optimizar todos os seus ativos, não só SAP, mas hoje vamos falar especificamente no desafio que é gerir um contrato SAP. Além disso, nós temos vindo a crescer o nosso portfólio de clientes, como podem ver aqui, BRF, Arcelor, Gerdau, portanto, são clientes que adotaram a metodologia de Software Asset Management e hoje estão-se a beneficiar realmente dos ganhos que podem ter em ter um ambiente optimizado para fazer melhores negócios junto com a SAP. Mas antes de mais, eu gostaria de falar do desafio que é o licenciamento SAP, para vocês entenderem um pouco mais. Vou aqui ver que não me conseguem ouvir. Conseguem ouvir agora? Não tá conseguindo te ouvir bem. Vocês me conseguem ouvir?
Ok. Muito bem. Então, o licenciamento SAP realmente é algo complexo. Portanto, o importante hoje é um cliente ser proativo em todo o processo. Quando digo proativo, é realmente entender o que foi contratado. Hoje um BASIS é a pessoa responsável pela execução de uma auditoria, mas muitas vezes um BASIS não tem acesso ao seu contrato. O que dificulta muito, obviamente, o processo e, além disso, não existe transparência dentro da vossa organização. O que pode fazer com que vocês, quando enviem os resultados de SAP para, os resultados de auditoria para a SAP, vocês podem estar a expor a sua organização. Portanto, hoje a SAP tem mais de 130 tipos de categorias, como o Tiago mencionou. Portanto, existem 4 listas de preços de diferentes anos. Portanto, o cliente realmente tem que ser muito proativo. Nós temos a questão dos engines, os motores, portanto, nota fiscal eletrónica, folha de pagamento. Portanto, é algo que é licenciado e também tem que ser, obviamente, gerido. O acesso indireto, como o Tiago mencionou, é um tema muito delicado. Portanto, o cliente tem que ser muito proativo para entender o seu cenário atual. Já entrarei em mais detalhe nesse tema. Além disso, integração com outras tecnologias, como Business Objects, Ariba, SuccessFactors. Portanto, do ponto de vista técnico, são processos distintos e logo você tem que consolidar todas essas informações. Portanto, realmente é muito complexo entender um contrato de SAP. Portanto, mais uma vez, um BASIS, tanto um BASIS como um gestor de governança, tem que entender o seu contrato. E, obviamente, nós podemos ajudar melhor o cliente a entender, obviamente, as métricas que adquiriu. Mas um ponto muito importante aqui, que digamos que é o tema deste ano, 2018, que é o acesso indireto. Portanto, eu vou explicar aqui rapidamente um exemplo. Vocês certamente ouviram o caso da Diageo, que é um cliente da Inglaterra, usa SAP desde 97. Portanto, a Diageo é dona da Red Bull, Johnny Walker, certamente vocês conhecem. Portanto, é uma das grandes empresas de bebidas a nível global. Eles, como muitos clientes, compraram o Salesforce em vez do próprio CRM da SAP. Obviamente, esse Salesforce tem que ser integrado com o SAP. E você faz essa integração, como aqui apresento, neste exemplo, através de uma conexão RFC. E, portanto, do outro lado, você pode ter 100 mil, 10 mil, 100 mil usuários acessando o SAP indiretamente para efeitos de produção. Logo, o cenário, a SAP quer licenciar esses cenários com o tipo de categoria Platform Standard User. Portanto, a opção de licenciar por usuário, como também por engine. Só que em abril deste ano, 2018, a SAP introduziu as novas métricas que são baseadas em documentos. Portanto, esses documentos, esse novo modelo é opcional. Portanto, é fundamental o cliente ter uma visão do seu cenário atual para realmente avaliar se vale a pena migrar para o cenário do usuário ou documento. Portanto, a Snow é a única solução no mundo que consegue fazer esta medição de documentos. Portanto, nós vamos lançar essa versão amanhã, portanto, na semana, temos a versão 2.1, que você pode fazer uma medição imediata dos documentos e como também fazer uma avaliação de todos os sistemas legados e então entender qual é o seu cenário e tomar uma melhor decisão. Isto também vai ao encontro do contexto e o mercado hoje, como o Gartner apresentou em 2016, que está saturado. Ou seja, um cliente hoje tem entre 10% e 30% de usuários mal classificados ou não estão em uso. Portanto, é uma grande oportunidade, portanto, considerando o desafio que eu falei até agora, do acesso indireto, do risco que vocês têm, o licenciamento talvez que já não está mais adequado à vossa realidade. Portanto, é uma grande oportunidade realmente de identificar se você tem 10, 20, 30% ou até mais, já encontrei no Brasil 70%. Portanto, é uma oportunidade realmente para o cliente entender se existem possibilidades, oportunidades de optimização, porque você hoje pode usar esses 10, 20, 30%, obviamente, para as suas negociações junto com a SAP. Hoje a SAP está muito flexível, porque, obviamente, como vocês sabem, até 2025 o roadmap do SEC vai terminar, portanto, a maioria dos clientes já está com uma proposta de um S4HANA, portanto, é fundamental vocês limparem, organizarem a casa primeiro, para ver se existe alguma moeda de troca,
algo que vocês realmente possam beneficiar no momento da negociação. Portanto, é muito importante essa proatividade, porque jamais os provedores vão dizer que você está 10, 20, 30% sobre o licenciado. E, portanto, o desafio está presente, todos os clientes, diretamente ou indiretamente, têm este desafio e, portanto, como é que nós podemos ajudar-nos? A nossa tecnologia, o Snow Optimizer for SAP, é uma solução nativa SAP, é um add-on. Portanto, a SAP certificou, obviamente, esse add-on, tanto a SAP como a KPMG e a Deloitte, que são duas entidades de auditoria à escala global. Portanto, isso significa que nós temos uma proximidade muito grande. Nós somos clientes e parceiros SAP. O nosso centro de desenvolvimento está em Hamburgo, na Alemanha. Portanto, isso faz com que nós conheçamos todos, digamos, as últimas novidades. A SAP hoje está num processo de migração também das suas métricas de licenciamento. Portanto, a Snow continua a crescer e a adaptar-se a todas essas alterações para atender os nossos clientes. Além de integrar com toda a tecnologia ABAP, você pode integrar com a tecnologia HANA e Business Objects também, controlar os possíveis riscos de acesso indiretos. A instalação, como vocês sabem, Basis principalmente, é subir uma request, portanto é um transporte extremamente rápido e fácil. O único pré-requisito que nós pedimos é a versão 7.01 do NetWeaver, que a maioria dos clientes hoje já se encontra na versão 7.2. A melhor parte da nossa solução é que você não necessita de instalar qualquer tipo de agente. Portanto, a mesma é recomendada ser instalada no Solman, e do Solman nós vamos usar as conexões RFC já existentes e apontar então para todos os ambientes relevantes, obviamente, para a sua gestão. E além disso, nós temos que, obviamente, capturar os dados do usuário, e nós praticamente capturamos o ciclo de vida de um usuário SAP. Temos todas as informações, desde transacional, inatividade, master data, as roles, portanto, toda a informação centralizada numa só ferramenta. Portanto, a vida do Basis será muito mais fácil usando uma tecnologia como esta, porque você terá toda a informação centralizada e poderá até usar a ferramenta no dia a dia para uma gestão mais eficiente e automatizada. Depois de instalar a ferramenta e configurar de acordo com o vosso contrato, porque todos os clientes têm contratos distintos, têm métricas diferentes, têm processos de massa também diferentes, portanto nós temos que configurar de acordo. Após a configuração estar concluída, nós vamos automatizar a ferramenta para ela atuar nessas 4 áreas. Portanto, ela todos os dias vai classificar os usuários automaticamente. Ela vai identificar realmente quem é um professional, limitado, etc., mediante a métrica contratual que será configurada na ferramenta. Portanto, esta é uma grande oportunidade, porque além da automação, você vai no futuro comprar exatamente o que precisa e não vai desperdiçar licenciamento. Além disso, reciclar, portanto, você, usuário inativo há mais de 3 meses, está bloqueado por tentativas de logon, nunca usou a sua licença, portanto, esses processos de governança que você hoje faz manualmente, portanto, uma limpeza mensal, via script, normalmente só faz isso no SCC, nós temos sempre que olhar para o usuário como um todo. E, portanto, mais uma vez, de uma forma automática, vamos limpar, reciclar essas licenças. Além disso, você terá transparência nos acessos indiretos. Nós vamos mapear todas as conexões RFC e HTTP que vocês têm e identificar usuários suspeitos para realmente interpretar se é uma situação de acesso indireto ou não. Além disso, obviamente o objetivo final é o compliance, portanto você terá acesso à informação em tempo real. Hoje, um Basis perde em média cerca de 4 semanas ao ano na gestão do usuário e pré-auditorias e auditorias SAP. 4 semanas até estou a ser bastante conservador. Depende, obviamente, do tamanho do vosso landscape. Mas com a nossa solução, você pode acessar em tempo real a ferramenta, consultar o compliance e, obviamente, isso fará com que você possa conduzir melhor a narrativa junto com a SAP. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui um business case, um caso que nós fizemos aqui no Brasil, para vocês terem uma noção do tipo de trabalho que nós fazemos. Portanto, aqui que nós começamos com a descoberta. Portanto, fazemos um baseline. Nós aqui, como podem ver, estes são dados reais de um cliente nosso.
temos o licenciado e o medido. Como podem ver, este cliente já está sobre-licenciado. Portanto, tem mais licenças do que necessita. Além disso, estamos a falar de 132 licenças inativas há mais de 3 meses. 42 usuários bloqueados e 54 usuários sem uso. Portanto, estamos aqui a ver imediatamente uma oportunidade de optimização de 132 licenças. Este cliente específico está saturado em cerca de 17%. Tá? Além disso, identificamos algumas inconsistências de classificação, como usuários sem licença, especialmente o tipo de developer extremamente caro. Portanto, nós imediatamente conseguimos identificar oportunidades de optimização. E neste cenário estamos a ter uma visão de 5 anos, portanto, a linha amarela representa um crescimento orgânico de 9% nos próximos 5 anos. A linha vermelha representa o número de usuários SAP e a linha verde o número de usuários SAP optimizados com a nossa ferramenta. Como podem ver, o cliente evitou comprar licenças já em 2019, tendo só que comprar em 2021. Portanto, em vez de 310 licenças, estamos a falar de 77 licenças. Isto é uma diferença, há 5 anos, estamos a falar de 1 milhão, cerca de 1 milhão de dólares. Portanto, o cliente no primeiro ano já evitou comprar mais de 300 mil dólares, portanto, estamos a falar mais de 1 milhão de reais, e estamos a falar aqui de um preço médio de 3 mil dólares por licença, que foi o que este cliente pagou no caso. Portanto, como podem ver, é muito mais que uma gestão técnica de um usuário, de uma licença. Portanto, isto realmente vai trazer muitos ganhos para a vossa organização, porque vocês terão a transparência, a visibilidade que necessitam para realmente entender o vosso contrato e, além disso, conduzir a narrativa, porque hoje o processo é muito reativo para o cliente. O cliente tem que fazer a sua própria auditoria, enviar os dados para a SAP e depois a SAP é que lhe vai dizer se você está bem ou não. Portanto, é um modelo bastante reativo para o cliente e, neste caso, obviamente, o jogo mudará. E com isto eu vou mostrar aqui umas telas da nossa solução e, obviamente, estarei à disposição, eu e o Tiago, para fazer uma demonstração para vocês pessoalmente, para aprofundar na ferramenta, porque ela tem muitas funcionalidades. Mas aqui, para vocês verem algumas das nossas funcionalidades, portanto, o baseline, eu consigo ver com 2 cliques imediatamente usuários sem classificação. Relembro que um usuário sem classificação é considerado automaticamente como professional. Usuários bloqueados, inativos há 90 dias, 180, 360 dias, como também usuários que nunca realizaram logon. Este baseline aqui, como podem ver, tem uma mistura de tipo de categorias. É muito comum o cliente, às vezes, selecionar categorias que nem constam no seu contrato. Isto pela dificuldade que é realmente gerir uma USMM, ou LAW. Portanto, é muito complexo. Quanto maior o ambiente, obviamente, mais difícil se torna. Depois de fazermos a descoberta no baseline, nós podemos entrar em relatórios ainda mais em detalhe. Portanto, aqui podem ver, por exemplo, nesta coluna, há quantos dias o usuário não faz logon, o seu consumo de CPU, os passos, modificações, se o usuário tem um perfil professional limitado, portanto, ele aqui já aponta se esse usuário entra nessa categoria, o tipo de licença, etc. Portanto, você tem todos os dados relevantes, como a data de validade, que é muito importante, o status de bloqueio, o último logon. Portanto, a ferramenta analisa essas informações. Por exemplo, um usuário que esteja bloqueado, mas não esteja expirado, é um usuário que ainda é contabilizado numa auditoria. Muitos clientes não sabem disso. Portanto, é muito complexo realmente fazer isso manualmente. Aqui, depois de fazermos a descoberta, de entendermos realmente as oportunidades, nós então configuramos a ferramenta através de conjunto de regras, como eu aqui apresento, e aqui temos aqui na terceira coluna a nossa foto atual, o que a ferramenta me recomenda, obviamente a respectiva diferença, quantas licenças eu tenho atualmente, o meu compliance atual e o compliance recomendado pela ferramenta. Se olharmos do ponto de vista financeiro, nós estamos a ver que eu comprei aqui cerca de 8 milhões de licenciamento e hoje eu tenho tenho um risco de compliance de 800 mil dólares negativo. E, portanto, depois da optimização, o compliance recomendado passa para um saldo positivo de 4 milhões, ou seja, 50% do meu investimento. Portanto, muitos BEIs até hoje nunca tiveram uma visão financeira e não conhecem o seu risco. Portanto, isto mais uma vez vai dar transparência a todas as suas áreas, desde bases, governança, compras,
mesma para a direção. Portanto, é algo realmente que vai ajudar a sua organização a tomar melhores decisões e evitar riscos, obviamente. O compliance em tempo real, qualquer pessoa sem um perfil de Basis pode entrar na ferramenta e ver o seu compliance, como aqui eu apresento nesta coluna aqui. Na terceira, o current é o compliance atual, essencial, e a respectiva diferença, e uma vez mais, financeiramente. Como também temos aqui a atenção que representa até 22% do meu contrato. Portanto, mais uma vez, a ferramenta ela é muito completa, portanto, nós podemos ter uma análise em detalhe de dados crus do usuário transicional, como podemos também ver toda a componente de compliance. Uma outra parte é a transparência nos riscos, portanto, como presente, nós temos um menu específico para acesso indireto. E aqui conseguimos mapear todos os usuários suspeitos que, obviamente, possam estar a ser usados para um sistema legado. Além disso, nós vamos além do acesso indireto. Existem outras áreas que acabam por violar o acordo contratual com a SAP. Essas áreas são, por exemplo, o multilogon, a partilha de senha com outro colega, o uso genérico, a inconsistência de classificação. Portanto, todas estas informações que vocês veem aqui marcadas em vermelho, vocês hoje enviam de uma forma encriptada para a SAP. E, portanto, se vocês estão num momento que não existe aquisição de novos produtos, licenças, obviamente é muito provável que a SAP vai começar a analisar estas áreas, porque viola o acordo contratual e, obviamente, você está aí evitando a compra de licenças. Portanto, é muito importante o cliente regularizar essas questões. E como é que nós fazemos isso? Portanto, os passos são muito simples. Como é uma solução nativa SAP, nós praticamente fazemos um transporte da request no vosso Solution Manager. Um momento, por favor, peço que eu estou aqui com um problema com o slide. Está subindo. Mas, de qualquer maneira, o processo é muito simples. Nós subimos o transporte, nós configuramos a ferramenta, estamos a falar de um processo entre 2 a 4 semanas. Depois faremos um workshop bastante interativo convosco, onde nós vamos realmente já trabalhar com os vossos dados reais e vamos então fazer a passagem de conhecimento, porque é muito mais que uma ferramenta. Vocês têm que ter o conhecimento do licenciamento SAP, das melhores práticas, etc., para realmente vocês tirar um maior benefício da própria ferramenta. Eu peço imensa desculpa, tá? O slide que eu ia aqui apresentar não está subindo, por alguma razão, mas de qualquer maneira, era o meu último slide onde eu ia apresentar a nossa metodologia de entrega, mas como eu acabei de definir, é um processo de 4 semanas, mais 2 dias de workshop com vocês, uma sala, já a trabalhar com os vossos dados, a definir principalmente os vossos processos de governança atuais e, obviamente, encontrar áreas de optimização, áreas de melhoria para vocês depois fazer melhores negócios junto com a SAP. E, portanto, com isto, Tiago, eu passo-lhe a palavra. Estamos aqui com um problema técnico aqui nos últimos slides, por alguma razão não está subindo. Eu agradeço muito o vosso interesse. Obrigado, Elvis, pela participação. Bom, pessoal, juntamente com o Tiago, para fazer uma apresentação presencial convosco. Obrigado. Obrigado, Elvis, pela participação. Elvis, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Bom, pessoal, agora é o momento que eu vou pedir a interação de vocês e a gente vai abrir para perguntas, né? Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Como vocês viram aí, é uma ferramenta aí que contribui muito para o dia a dia. Eu já estive, né, do outro lado como Basis, eu sei da dificuldade que é para fazer os relatórios de auditoria lá na SNM, na SLAU, e é realmente demorado, é difícil e chatinho, né? Seria a palavra correta. Mas com a ferramenta e com todo o apoio da OTG e da Snow, a gente consegue contribuir para vocês terem essas informações aí diariamente de maneira rápida. Então, quem tiver alguma dúvida, esse é o momento, tá? Vamos lá. Magdalena Lincoln. Magdalena. Como se classifica um usuário de serviço?
esse usuário é licenciado? Se me permite, Tiago, posso responder? Claro. Portanto, para efeitos de auditoria, a SAP considera usuários do tipo A, do tipo diálogo. E, portanto, existe obviamente situações que a SAP analisa usuários de comunicação, principalmente usuários de portal, mas o usuário de serviço, a melhor prática é classificar o usuário como teste. É o ID 91. Portanto, com a ferramenta você pode classificar em massa todos esses usuários e, acima de tudo, garantir que você tem usuários bem classificados e não corre o risco de ter algum usuário, por exemplo, de serviço do tipo A. É o que acontece muitas vezes, nós encontramos usuários de serviço em produção que deveriam estar como tipo de serviço, estão como tipo de diálogo, o que é um risco para a sua organização. Mas a categoria, neste caso, Magdalena, é classificá-lo como teste. Olha, chegou mais uma aí. Os usuários classificados como teste podem estar ativos mesmo depois do Go Live? Sim, se respeitar a tecnologia da própria SAP, portanto, existe o critério de classificação do usuário teste, são usuários realmente de sistema. É muito comum você encontrar o SAP asterisco, CPIC, etc. E, portanto, você classifica como teste e, obviamente, depois os usuários de projeto que você não vai usar mais, o ideal é você expirar e bloquear. Chegou mais uma pergunta aqui do Marcelo Elvis. Vamos lá. Auditoria, subiu aqui. Auditoria quanto à utilização de usuário, licença, é realizada pela SAP. Isso é feito anualmente através de requisição da SAP, a empresa ou ela, SAP, o faz de maneira independente, acessando o cliente na 066, por exemplo. Uhum. A SAP tem várias abordagens, portanto, a auditoria tradicional, digamos assim, a SAP solicita essa auditoria para você via e-mail, você tem que executar o SMM, o LAW, e depois em SAP. Mas também existe casos onde a SAP vai diretamente ao cliente e faz a auditoria, obviamente auditores para fazer a auditoria on-site, na vossa empresa. Portanto, fica muito ao critério da SAP. Mas esses são os dois cenários que normalmente acontecem. E, portanto, o facto, como eu mencionei, quando o cliente é cobrado para fazer uma auditoria e não existe o conhecimento amatado de todo o processo, e, acima de tudo, a interpretação do contrato, isso realmente torna o processo complexo, porque normalmente quem recebe o pedido de auditoria é o vosso CIO, e o vosso CIO normalmente pede ao Basis, obviamente, para executar o processo, e o Basis, completamente cego, sem saber o seu contrato, sem saber quantas licenças, ele executa uma USMM, um LAW, e envia os dados para a SAP, sem saber se está a expor a organização ou não. Portanto, mais uma vez, é a proatividade. Se você tiver o seu ambiente limpo, organizado todos os dias, automaticamente com esta ferramenta, você em algum momento vai estar preocupado com a auditoria, porque você terá sempre o ambiente optimizado. O problema, o desafio hoje é que um cliente só se preocupa uma vez ao ano com isso. E, portanto, nós limpamos a nossa casa no mínimo uma vez por semana. Portanto, esse serviço pontual realmente dificulta muito a transparência, porque você normalmente está 4 semanas a fazer uma auditoria e depois você está a analisar resultados obsoletos, na minha opinião. Tem que ser em tempo real, porque todos os dias o SAP muda. Okay? Temos aqui outra pergunta, como diferenciar limitado e profissional. Exatamente, portanto, Tiago, esse é o que todo mundo quer saber. A ferramenta faz por isso, tá? Nós temos que entender o seu contrato. O SAP hoje ele é licenciado por usuário, por usabilidade. Então, nós analisamos o transacional do usuário.
Você hoje pode ter o usuário definido com todas as roles que você quiser, mas o que interessa é o que ele faz no ambiente. Portanto, não é por a transação que ele tem, mas sim pelo o acesso, o tipo de acesso que ele faz. O caso do Profession limitado, a própria existe vários tipos de métrica. Até o próprio Profession limitado, existe essas duas categorias customizadas para clientes específicos, o que eu já vi. Então, nós temos que entender contratualmente, depois imputar essa informação na ferramenta. Mas, nesse caso, nós avaliamos as transações, avaliamos os roles, avaliamos as tabelas que esses usuários acessaram, que é muito importante. Então, a SAP futuramente também está agora a fazer um piloto na Ásia, que está a introduzir um novo modelo que é sobre acessos. Então, isso obviamente ainda vai demorar a chegar ao Brasil, mas estamos a falar de uma nova metodologia, portanto, vai ser por acesso, o usuário tem um acesso A, tem a categoria A. Portanto, será muito mais fácil, mas hoje não. Hoje é por transações e, portanto, você é aquela grande dor de cabeça com o time de controles internos que tem que definir os acessos para o usuário, depois tem o Basis a classificar mediante os acessos. É um processo muito manual e não é muito eficiente. E, portanto, nós temos que realmente ter uma visão do que ele está a consumir mensalmente. Tá? Temos aqui outra pergunta da Magdalena. Temos usuários que chamamos de contabilização porque são de interfaces com legados. Então, esse cenário, legados, contabilização como serviço. Então, este pode ser um tipo de cenário. Se você tem uma interface e tem um usuário de contabilização, nós temos que entender o processo atual para ver se é algo que você já tem licenciado via usuário, via engine, para realmente entender se é um risco de acesso indireto ou não. Portanto, Magdalena, você tem que ter sempre em consideração que qualquer sistema legado que você tenha na outra ponta, que envia e recebe informação para efeitos que não esteja licenciado, é um risco. Portanto, nós temos que, obviamente, analisar o processo como um todo para ele poder dizer se é um usuário de interface, de contabilização, temos que avaliar realmente o que é que está a acontecer nesse processo. Tá? Temos aqui uma outra pergunta. Como podemos saber se determinada transação ou objetos estão coerentes com o tipo de licenciado adquirido? Portanto, José, neste caso, mais uma vez, nós configuramos a ferramenta, portanto, eu pego no seu contrato, você tem Professional, Limitado, Worker, Employee, etc. Eu vejo as métricas, se for as métricas padrão, nós já configuramos a ferramenta de acordo. E ele vai avaliar realmente a transação e os objetos que ele está a consumir. Se está dentro do perfil, se está dentro da métrica, a ferramenta automaticamente o vai classificar. E, portanto, nós capturamos todos os dados, o ciclo de vida de um usuário. Portanto, eu consigo capturar todas as transações, objetos, tudo que o usuário faz no ambiente. E é isso que me vai dizer, então, qual é a métrica certa para esse usuário. Tá? Então, hoje, acaba por ser um pouco no palpite, porque você faz pelo acesso. Tem um acesso full, é um professional, tem um acesso, enfim, cabe à interpretação de cada cliente. Esse é, digamos, o grande desafio hoje, porque você questiona a SAP, o que é um professional, o que é um limitado, por exemplo, e a SAP diz para você ver o seu contrato e, portanto, a interpretação contratual pode, obviamente, variar de cliente para cliente. Mas pronto, José, para responder a sua pergunta, sim, nós capturamos toda a informação transacional e isso nos permite então saber o que é que o usuário no SAP, tá bom? Pessoal, Mais alguma pergunta? Enquanto o Elvis vai respondendo as perguntas e vocês vão preparando aí, tem um questionário aí ao lado para feedback aí sobre o webinar. Então, eu vou pedir para vocês preencherem para ajudar a gente na avaliação. Bem, parece que não temos mais perguntas.
Bem, eu e o Tiago ficamos à vossa disposição, portanto, se vocês quiserem conhecer mais a nossa ferramenta, o Snow Optimizer, aprofundar mais as vossas questões e realmente usar casos práticos, nós estamos à vossa disposição. Só que temos aqui uma última pergunta do Tiago, vamos finalizar com esta então. Usuários de portal, portanto, o usuário de portal, o Employee Self-Service, portanto, Tiago, se é um usuário de portal, é um usuário que consulta a sua folha, férias, etc., é um Employee Self-Service, portanto, não precisa trocar para limitado. Tá? Portanto, existe uma hierarquia de licenciamento. A ordem correta é um Professional, depois você tem um limitado, depois você tem um Employee normal, depois tem um Employee Self-Service. Neste caso, se estamos a falar apenas de um usuário de RH, ele é SS. Portanto, eu vejo que você aqui perguntas específicas, Tiago, eu preciso de entender melhor o processo, tá? Realmente o SSS é uma licença que permite um perfil de RH, tá? Agora, se você está a adicionar qualquer tipo de consulta adicional que foge do perfil de recursos humanos, nós temos que avaliar se realmente você tem que trocar ou não, tá? Mas, mais uma vez, eu tenho que analisar o seu contrato, tenho que entender, porque cada cliente tem métricas distintas, mas a lógica é essa, tá? Se foge ao perfil de RH, provavelmente você tem que alterar essa licença. Ou entender melhor o processo como um todo, porque muitas vezes o processo em si exige licenciamento e muitos clientes acabam por optar por trocar, por optimizar esse processo interno para evitar, obviamente, a aquisição do licenciamento adicional. Tá? Bem, então, da minha parte é tudo. Agradeço mais uma vez a vossa participação. E o Tiago ficamos então à vossa disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato connosco. Tiago, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia para vocês. Obrigado, Elvis, pela participação, a todos que ficaram aqui assistindo conosco. Então, a gente tem que deixar à disposição nosso e-mail, otgsan@otg.com.br, tem os nossos contatos, e aí a gente pode marcar uma reunião presencial com vocês para poder tirar as dúvidas, apresentar um pouquinho melhor a ferramenta. Bom, então, agradeço a todos, um bom dia, bom trabalho a todos.